Então, a gente vai ver agora o traçado da linha de energia. Então, a gente já viu, né, que a linha de energia é um lugar geométrico das três cargas: a carga de pressão, que é a pressão piezométrica, P sobre grama, a carga de velocidade, também a carga efetiva, V ao quadrado sobre 2G, e a carga de posição. Então, quando a gente falou lá em teorema da energia, né, a gente viu assim que o nível do reservatório mais alto é a energia disponível no meu sistema para eu transportar água até o reservatório mais baixo. Para nós só interessa o nível dos reservatórios, tá? No cálculo hidráulico. E a gente viu também que a linha de carga efetiva ela vai de nível a nível e que a linha de carga piezométrica também vai de nível a nível, que elas são paralelas, né? E essa distanciazinha entre a linha de carga piezométrica e a linha de carga efetiva é V ao quadrado sobre 2G, que ela é muito pequena, né? As velocidades na água são em torno menos de 2 metros por segundo, 2,5 metros por segundo, nas situações mais corriqueiras, né? Somente lá numa grande hidrelétrica a gente vai ter velocidades mais altas, ou ainda nos bocais. Nos demais casos, a velocidade é baixa. Se a velocidade é baixa, V ao quadrado sobre 2G é muito pequeno. Então, essas duas linhas são muito próximas uma da outra, né? E a gente viu também que da linha de carga efetiva até o plano de carga efetiva é a perda de carga. E da linha de carga piezométrica até o centro da tubulação é a pressão piezométrica, que é a pressão que está lá dentro da tubulação, efetivamente, né? E a carga de posição do referencial até o centro da tubulação. Então, essas são as três cargas, né? Carga de pressão, de velocidade e de posição. A gente sempre vai preferir colocar toda a tubulação abaixo da linha de carga efetiva. Então, eu coloquei. Então, a gente vai preferir esta situação aqui, né? Onde toda a tubulação fica abaixo da linha de carga efetiva. Então, olha só, eu representei aqui também plano de carga absoluto. Ó. Paralelo ao plano de carga efetivo, a gente tem plano de carga absoluto, que a distância entre os dois é a pressão atmosférica sobre gama, né? Que é 10,33 MSA, certo? A linha de carga absoluta, ela é paralela à linha de carga efetiva. A partir daqui, a gente só vai representar a linha de carga efetiva, não vamos representar a linha de carga piezométrica, porque elas são muito próximas, ficaria muita linha aqui para a gente enxergar. Então, essa é a situação que eu vou preferir colocar a minha tubulação. Uma outra situação muito interessante, então, quando nesta primeira situação tem uma pressão P sobre gama, a pressão piezométrica, que a água se movimente, né? Agora, nessa segunda posição, a tubulação coincide com a linha de carga efetiva. Então, nesse caso, não tem pressão dentro da tubulação, né? Ó, nesse caso aqui, do centro da tubulação até a linha de carga efetiva, é a pressão efetiva, né? A pressão piezométrica. E, nesse caso, como a tubulação está coincidindo com a linha de carga efetiva, não tem pressão. Como é que a água se movimenta sem pressão? Ela se movimenta pela declividade da tubulação, né? Então, a gente sempre vai optar por uma dessas duas posições, porque aqui, o que funciona sem pressão? É um rio ou um canal. A água se movimenta sem pressão, só pela declividade do fundo do canal ou a declividade do fundo do rio, né? Então, a gente pode também ter uma tubulação fechada que está funcionando como um canal ou como um rio. Quando isso vai acontecer?
quando em cima da tubulação tiver ar. Tubulação, então, ela está funcionando como um canal ou como um rio, né? Não tem pressão que faça com que a água se movimente. Então, eu sempre vou preferir uma dessas duas situações. No primeiro caso, toda a tubulação está abaixo da linha de carga efetiva. No segundo caso, a tubulação coincide com a linha de carga efetiva. Agora, às vezes poderá ocorrer um impedimento topográfico, eu não consigo colocar minha tubulação em nenhuma dessas duas posições. Ó. Por exemplo, aqui, né? Eu tenho um impedimento topográfico aqui, uma montanha, uma rocha, eu não consigo furar a rocha e a tubulação vai subir. E, e aí, então, parte da tubulação vai ficar acima da linha de carga efetiva. O que acontece quando a tubulação fica acima da linha de carga efetiva? Neste caso, a gente tem uma pressão negativa aqui, uma depressão, uma pressão de sucção. Observe que do centro da tubulação para baixo, a gente chama de ramo descendente, tem uma sucção. Né? Esse ramo aqui da tubulação está succionando a água a partir desse ponto. Então, a gente diz que a tubulação, nesse caso, quando ela sobe acima da linha de carga efetiva, ela está funcionando como um sifão. Né? E quando uma tubulação funciona como um sifão, ela então ela poderá ter bolhas de ar no seu interior, né? Para iniciar o seu funcionamento, também ela tem que estar cheia de água. Então, a gente diz que encher a tubulação de água, retirar o ar da tubulação e encher de água para iniciar o seu funcionamento, a gente chama de escorvar a tubulação. Então, a tubulação tem que estar escorvada, isto é, sem ar, cheia de água, para ela iniciar o seu funcionamento, senão não tem continuidade. Então, sempre que a gente tiver um sifão, a gente tem que encher a tubulação de água para iniciar o seu funcionamento. Então, a gente tem esse problema. Né? E o outro problema é que se formam bolhas de ar aqui dentro. Se formar bolha de ar, então o que vai acontecer? A vazão que vai sair vai ser uma vazão reduzida, porque junto com a tubulação, junto com a água, desculpem, vai sair ar. Então, eu calculei para uma determinada vazão de água, mas na verdade a vazão está saindo com ar, porque ela está funcionando como um sifão. Né? Então, nesse caso, eu coloquei que a tubulação fica acima da linha de carga efetiva, porém ela está abaixo da linha de carga absoluta. Né? Então, eu coloquei aqui, no caso que parte da canalização fica acima da linha de carga efetiva e abaixo da linha de carga absoluta, torna-se difícil evitar a formação de bolsas de ar, o que ocasionará uma diminuição na vazão. E o uso de ventosas fica prejudicado, porque nesse ponto a pressão efetiva é negativa. Agora, uma outra situação. Ela está acima da linha de carga efetiva e também está acima da linha de carga absoluta. O que está acontecendo? Ela também vai estar funcionando como um sifão, né? E também vai ter uma pressão negativa que esse ramo descendente vai estar succionando. Tudo por quê? Porque tem um impedimento topográfico aqui e eu não consigo colocar a tubulação em nenhuma das duas primeiras posições. Eu não consigo colocar toda a tubulação abaixo da linha de carga efetiva, nem consigo colocar a tubulação na linha de carga efetiva. Eu tive que subir aqui uma rocha, uma montanha, né, com a tubulação, e se formou esse sifão. Né? E quando se forma um sifão, eu tenho esses problemas. Eu tenho que escorvar para iniciar o funcionamento e também eu tenho que... e também vai ocorrer bolhas de ar no seu interior. E vai sair uma vazão reduzida. Agora, uma outra situação. Parte da tubulação ela fica acima do plano de carga efetivo, porém ela está abaixo da linha de carga absoluta. Então, ela está aqui, tem um impedimento, ela teve que ficar aqui nesse canto, né? Também está funcionando como um sifão. Vou ter os mesmos problemas do sifão, né? Vazão reduzida por causa das bolhas de ar e
tem que escovar a tubulação para iniciar o seu funcionamento. Agora, uma outra situação aqui, ó. Parte da tubulação fica acima da linha de carga efetiva e da linha de carga absoluta, porém, ela está abaixo do plano de carga absoluta. Aqui também a gente tem uma tubulação funcionando como um sifão, né? Numa situação cada vez pior, né, do que as anteriores, porque cada vez eu tenho uma pressão negativa maior. Quanto maior a pressão negativa, mais vai se formar, mais a probabilidade de se formar, maior a probabilidade de se formar bolhas de ar no seu interior, né? E vai ser difícil da água subir até aqui, porque vai ter perda de carga e tudo mais. Então, eu vou ter vários problemas, porque a pressão está cada vez piorando mais a situação. Nesse outro caso aqui, ó, parte da tubulação fica acima do plano de carga absoluto. Então, nesse caso, ó, não tem solução, né? Eu não consigo fazer com que a água suba até aqui, porque não tem nem a pressão atmosférica empurrando aqui, não é capaz de subir, né? Porque ela está acima da pressão atmosférica. Nesse caso aqui, só com bombas, então tem que bombear água até aqui e depois ela vai descer até aqui. Então, esse aqui é o caso que eu uso bombas. Essas aqui são as bombas. Então, resumindo, vamos ver todas as situações. No primeiro caso, então, ó, eu tenho toda a tubulação abaixo da linha de carga efetiva, né? Então, pode ser qualquer ponto aqui, tanto faz aqui do lado do reservatório, não interessa, não interessa o nível da água, tá? Eu vou preferir colocar nessa situação ou nessa aqui. Então, nessa situação aqui, eu tenho escoamento forçado, eu tenho uma pressão aqui que força a água a se movimentar, né? Então, eu digo que aqui eu estou trabalhando com escoamento forçado e aqui eu estou trabalhando com escoamento livre, né? Porque livre de quê? Livre de pressão, né? Tem pressão, a água está se movimentando pela declividade da tubulação. Aqui é um rio ou um canal, funciona desta maneira. Então, eu sempre vou preferir colocar minha tubulação, né, em uma dessas duas situações, tá? Porém, nem sempre eu consigo, né? Às vezes eu tenho impedimento topográfico, eu tenho que colocar ela acima da linha de carga efetiva ou ainda acima da linha de carga efetiva absoluta ou ainda acima da linha de carga efetiva, porém abaixo da linha de carga absoluta e acima do plano de carga efetiva. Todas as situações, a tubulação está trabalhando com sifão. E eu vou ter um problema, vou ter dois problemas, que é ter que encher a tubulação para retirar o ar, preencher com água, para ter continuidade do fluido, e ainda tem a possibilidade, a probabilidade de se formar bolhas de ar no seu interior e proporcionando uma vazão reduzida, certo? E a outra situação, quanto mais alto for, né, o sifão, nessa situação a água não sobe de jeito nenhum, só com bomba. Então, essas são as possíveis situações que eu posso lançar a minha tubulação. Então, é legal a gente enxergar, né, que a gente enxerga toda a hidráulica aqui, né, todas as situações possíveis de lançar a tubulação. Esse é o traçado da linha de energia.